E se eu te dissesse que R$ 100 hoje podem virar mais de 100 mil no futuro? Você acreditaria? Bom, a verdade é que a maioria das pessoas perdem tempo esperando pelo momento exato para iniciarem, e quando elas vão ver, já ficou tarde. Nesse vídeo eu vou mostrar o porquê você deve começar a investir ainda em 2025, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Eu vou mostrar a lógica por trás, vou mostrar o passo a passo e vou mostrar ainda uma simulação real de até quanto você pode acumular. No final, eu ainda vou mostrar nesse vídeo aqui um erro que a maioria das pessoas cometem, um erro que faz com que a maioria das pessoas percam tempo, um erro que provavelmente você já cometeu ou ainda está cometendo. Se você não me conhece, eu sou o Vitor, sou estudante de administração com ênfase em finanças, voltado para o mercado financeiro pela faculdade Hub, faculdade do Grupo Primo. Então fique nesse vídeo, se acomode, deixe seu like, se inscreva no canal, se você gostar compartilhe e vamos nessa. Bom, antes de explicar onde você deve investir, eu preciso te explicar qual é o jogo do dinheiro. Bom, você precisa entender que acima de quanto você deve investir, mais importante do que isso é o tempo que esse dinheiro ele vai trabalhar para você. Eu tô aqui com um estudo do JP Morgan, né, que é a terceira maior empresa do mundo, é a empresa líder em serviços financeiros mundialmente falando, né? E tem um estudo deles que revela que quem começa cedo, mesmo que seja com valores pequenos, tende a conquistar no futuro um patrimônio mais alto, um patrimônio maior do que quem fica esperando para conseguir investir grandes valores. E é isso que separa quem fica preso a um salário do que quem constrói patrimônio de verdade. Deixa eu te provar aqui com um exemplo. Então vamos lá, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Eu estou utilizando aqui o Gemini, né? Essa ferramenta, essa IA do Google aqui. E vamos lá. Bom, eu pedi aqui para ele, então, eu usei a ferramenta do Deep Research aqui, né, que ele basicamente gera um relatório detalhado aqui, né, com base na minha pedida. E, bom, ele gerou até aqui muito mais, né, do necessário, né, que ele realmente faz algo aqui bem detalhado, mas eu vou estar explicando aqui, exemplificando para vocês. Vamos lá. Basicamente, eu quero mostrar aqui para vocês o poder dos juros compostos. Eu quero mostrar aqui para vocês o porquê que dentro dos investimentos o tempo é mais valioso do que o volume. Então aqui eu pedi para ele gerar esse relatório e eu vou explicar aqui para vocês, ó. Enquadrando o dilema: tempo ou volume? Bom, aqui então ele gerou para mim um exemplo que aqui é o seguinte, né? A gente tem o primeiro investidor, o investidor 1, cujo ele vai investir R$100 por mês no início de cada mês. Ele vai fazer aportes de R$100 no início de cada mês, né? E aí a gente tem a estratégia do investidor 2, que ele vai acumular capital por 60 meses, ou seja, ele vai ficar 5 anos para acumular, presumivelmente com rendimento zero ou desprezível, como em conta corrente ou poupança, e ele vai realizar um aporte único de 10 mil no início do 61º mês, né? Então a gente tem um investidor que ele vai contar
com o tempo e com os juros compostos a favor dele, um investidor que entende que começar, mesmo que seja com pouco, é mais importante. E a gente tem um investidor que pensar R$100 por mês é muito pouco, né? Não vale a pena, isso não vai virar nada, é melhor esperar para investir muito. Então, enquanto primeiro investidor, mesmo tendo pouco dinheiro, não tendo muito acumulado, ele vai investir R$100 por mês, todos os meses. E o investidor 2, com a ideia dele, ele vai trabalhar por 5 anos sem investir nada para poder acumular capital, para poder investir depois um valor mais alto, né? Bom, eu vou explicar aqui para vocês que essa análise aqui, ela adota as seguintes premissas, né, para poder garantir uma comparação justa e realista, né? Então, o benchmark de rentabilidade aqui, ele vai utilizar a taxa do certificado de depósito interbancário, que é o famoso CDI, né? Essa vai ser a referência. O CDI, ele é basicamente o principal indicador para investimentos de renda fixa de baixo risco no Brasil, né? Então, ele é um indicador normalmente que consta normalmente em investimentos como CDBs, LCIs e fundos do DI aqui, né? E a sua taxa acompanha de perto a Selic Meta, né? Então, enfim, essa vai ser, então, aqui o nosso benchmark de rentabilidade. A gente vai usar para calcular aqui, para fazer os cálculos, né? Os valores que eles vão ser apresentados de forma nominal, né? E vamos lá, então. Vamos começar aqui, então. Vamos ver a vantagem inicial aqui. Vamos ver durante os primeiros 5 anos. Enquanto o investidor 2 ele está na fase de acumulação ainda, durante os primeiros 5 anos, cujo ele não investiu ainda, né? Que ele está passando esses primeiros 5 anos trabalhando para poder acumular para investir depois. O investidor 1 ele já colocou o capital para trabalhar. Ele já está ali mês após mês investindo R$100. Abaixo aqui a gente tem uma tabela que vai ilustrar o crescimento do patrimônio do investidor 1 durante esse período inicial de 60 meses, né? Então a gente vai assumir aqui uma rentabilidade de 100% do CDI atual, que é de 14,90% ao ano, e essa taxa trazida ao mês, ela vai dar aproximadamente isso aqui, ó, 1,16% ao mês. Então vamos ver essa construção da vantagem, essa evolução patrimonial do investidor 1 durante esses 5 primeiros anos, cujo investidor 2 ainda não começou a investir, ainda está trabalhando para acumular. Ó, então aqui, ó, a gente tem aqui os 5 primeiros anos. Aqui o total aportado durante esse período, o total aportado acumulado e o saldo acumulado ao final do ano, né? Então aqui, basicamente, o que a gente consegue entender, né? Vou explicar aqui para vocês. Ao final de 5 anos, que é o exato momento que o investidor 2 está pronto para fazer seu aporte de 10 mil, o investidor 1, tendo desembolsado apenas 6 mil, já possui um patrimônio de 8.600. Então, o que a gente vê aqui, né? Durante esses 5 anos, o investidor 1 que ficou aportando R$100 por mês, todo mês, durante esses 5 primeiros anos, o investidor 1, ele gastou no total R$6.000, né? Ele depositou no total R$6.000, ele desembolsou R$6.000. E ele teve ele tem um patrimônio de 8.600
2.660. Isso nesses primeiros 5 anos. Então, olha só como que ele já obteve um lucro aqui, né? Nesses 5 anos investindo, ele saiu do bolso dele R$6.000 e ele obteve um patrimônio de 8.660. Isso investindo R$100 por mês. Enquanto o investidor 2, na verdade, durante esses 5 anos, não investiu nada, estava acumulando, o investidor 1 já obteve um retorno, né, um lucro, né, de 8.600 e um lucro, na verdade, de 2.660, né? Ele tirou do bolso dele 6.000 e está com um patrimônio de 8.660. Bom, então vamos lá. Agora, então acho que já deu para vocês verem um pouquinho como funciona essa bola de neve, os juros compostos, né? Em apenas 5 anos, investindo somente R$100 por mês, ele obteve um lucro de 2.660 e o seu patrimônio cresceu em relação ao que saiu do bolso dele. Agora vamos ver mais alguns cenários econômicos aqui, né, para testar essa robustez da nossa conclusão, né? A gente aqui agora pode analisar diferentes cenários, né? A gente viu os primeiros 5 anos, cujo primeiro investidor já teve esse resultado aqui e o segundo investidor estava apenas acumulando. A gente ainda pode analisar cenários de 10, 20 e 30 anos sobre 3 cenários de taxas de juros distintos. No primeiro cenário, onde a gente tem juros altos e constantes, que é o cenário atual, é o cenário atual econômico em que a gente vive, né? Nesse cenário, a gente vai assumir que a taxa do CDI ela permanece em 14,90% ao ano. Embora seja uma premissa irrealista, se a gente for pensar a longo prazo, esse cenário ele vai servir como um teste de estresse que vai maximizar o poder dos juros compostos e vai ilustrar para a gente o potencial máximo da vantagem do tempo, tá? Então, a gente tem esse primeiro cenário. A gente tem o cenário 2, que é a média histórica, que é um cenário realista, se a gente for pensar a longo prazo. Esse cenário ele vai utilizar a média histórica da taxa Selic desde 1999, e essa taxa média ela é de 13,84% ao ano. Essa é uma aproximação mais conservadora e historicamente fundamentada para a rentabilidade de longo prazo no Brasil, refletindo os diversos ciclos econômicos pelos quais o país passou. Certo? E aí a gente tem também aqui o cenário 3, né, onde a gente tem juros em queda, né, que aqui é um cenário de projeções de mercado. Esse é um cenário mais sofisticado, é um cenário mais alinhado com as expectativas do mercado financeiro e prevê uma queda gradual da Selic nos próximos anos. A simulação ela vai assumir uma taxa de 15% nos 2 primeiros anos, caindo para 13,50% nos próximos 2 anos, nos anos 3 e 4, 12,25% no ano 5 e estabilizando em um patamar de 10% a partir do 6º ano. Este modelo revela uma dinâmica crucial, a importância desproporcional dos primeiros anos de investimento. O investidor 1, ele se beneficia enormemente por construir a base do seu patrimônio durante o período de juros mais altos. Então entenda isso. Essa é uma das importâncias, né, de começar, principalmente quando a gente vive um cenário como o que a gente vive agora, de taxas de juros altíssimas. O investidor 2 não perde 5 anos de tempo somente, mas ele também vai entrar no mercado em um momento em que o potencial de retorno futuro já é menor. Então ele vai sofrer um custo de oportunidade duplo, né? E basicamente o que aqui é o custo de oportunidade? É o que ele vai perder basicamente aqui, né? Então ele vai sofrer um custo de oportunidade duplo, de tempo e de taxa.
Então, qual que é o veredito final? Vamos fazer uma tabela comparativa aqui para a gente ter o veredito final. Ó, essa tabela aqui a seguir, ela consolida os resultados das simulações. Então, aqui vai resumir tudo. Apresentando o patrimônio acumulado por cada investidor nos 3 cenários em diferentes horizontes de tempo. Então, ó, aqui a gente tem a tabela que mostra os resultados dos investidores. O investidor 1 e o investidor 2. Aqui os juros, né? Os diferentes juros que a gente estabeleceu. Aqui o do primeiro cenário, de juros constantes. Aqui o segundo cenário, levando em consideração a média histórica. E aqui o terceiro cenário, levando em consideração os juros em queda, tá? Então aqui, ó, no primeiro cenário, se a gente for analisar o cenário de juros constantes, os juros de 14,90% ao ano. O primeiro investidor, após 10 anos, olha aqui o valor que ele terá. Olha o valor que ele terá aqui. Após 20 anos, o valor que ele terá. Após 30 anos, o valor que ele terá. Investidor 2, o que preferiu acumular e sofreu com custos de oportunidade, perdeu tempo, entrou em um momento ruim do mercado, pensando que não dá nada, é melhor eu acumular mais, R$100 não vai virar nada, é melhor eu investir 10 mil. Não, olha aqui, após 10 anos, quanto o investidor 1 tinha acumulado? 26 mil. Quanto o investidor 2 tinha acumulado? 20 mil. Após 20 anos, 131 mil, 80 mil. Após 30 anos, 556 mil. E o investidor 2, 324 mil. Olha essa diferença aqui entre os dois, né? Então, um pensamento de longo prazo, se a gente for pensar após 30 anos, olha a diferença de um investidor que entende que o tempo é valioso e outro que acha que volume, que o quanto ele vai investir é mais valioso. Olha o quanto que o patrimônio do investidor 1 é maior do que o patrimônio do investidor 2. Isso aqui no primeiro cenário, levando em consideração os juros altos. Se a gente for trazer aqui em um cenário real, é um pouco irrealista esses juros se manterem constantes, altos assim, mas é só para vocês entenderem o poder dos juros compostos e o poder do tempo. Olha aqui como isso aqui vai aumentando. E olha ao final de 30 anos, o quanto com R$100 por mês o investidor 1 acumulou. Se a gente for levar em consideração a média histórica, né, a diferença ela é um pouco menor, mas ainda assim você vê ainda o quanto vale a pena começar agora. Ainda assim, o investidor 1 ele obteve retornos muito mais altos do que o investidor 2. E se a gente for levar em consideração o terceiro cenário de juros em queda, da mesma forma, o investidor 1 ele obteve retornos bem maiores do que o investidor 2. Esses números aqui eles já dizem tudo. Em todos os cenários, em todos os horizontes de tempo, o investidor 1 ele acumulou um patrimônio superior. Mais importante ainda, a diferença entre os dois não é estática, ela se alarga exponencialmente com o passar do tempo. Após 30 anos, no cenário de juros altos, a vantagem do investidor 1 sobre o investidor 2 é de mais de R$230 mil. Bom, aqui ele ainda deu mais algumas outras análises, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso. Aqui as fontes que ele utilizou, né, para gerar essa análise. Mas enfim, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu queria mostrar essa diferença para que você entenda de uma vez por todas. Cara,
Não espere para começar. Comece com o que você tem, porque isso já começa também a mudar a sua mentalidade. Você começa a construir uma mentalidade investidora, empreendedora, um pensamento a longo prazo. E eu acho que isso aqui mostra o poder dos juros compostos e mostra a importância de começar um pouco antes. Eu não sei a sua idade, eu não sei a idade de quem está assistindo nesse momento, mas não espere para começar, principalmente se você for novo. Se você tiver aí menos, estiver na casa dos 20 e poucos anos, comece imediatamente. Lá na frente você vai agradecer. E só para finalizar aqui a nossa reflexão, a nossa análise, isso aqui é um cenário levando em conta que o investidor 1, ele ficou o tempo inteiro investindo R$100 por mês. E isso também é algo, se a gente for trazer para a vida real, é algo bem difícil de acontecer. É algo bem difícil de acontecer. Por quê que é algo bem difícil de acontecer? Bom, porque vamos pensar que a longo prazo, no período mais longo, após 30 anos, qual que é a probabilidade de uma pessoa ficar 30 anos investindo R$100 por mês? Todos os meses, durante 30 anos, apenas R$100. Não, a tendência é que conforme o tempo for passando, né, o dinheiro vai sendo corroído pela inflação, a tendência, o correto, é esse valor dos aportes, eles serem corrigidos, né? Então, com o passar do tempo, você não vai continuar investindo R$100 por mês, porque, por exemplo, daqui 20 anos, R$100 já não vai ser o que é hoje. Então, provavelmente a pessoa ela não vai passar esse tempo inteiro. Isso aqui é um cenário que nos mostra, se a gente investir todos os meses, durante todo esse período, os R$100 todos os meses, o que é muito difícil de acontecer e que provavelmente a pessoa fazendo as coisas da maneira certa, ela conseguiria aumentar sua renda. Eu incentivo aqui vocês a fazerem renda extra para conseguirem aumentar os aportes e assim lá na frente vocês vão ter um resultado maior, vocês vão atingir o resultado que vocês querem de maneira mais rápida e é isso. E além disso, tem a questão também de que além desses aportes mensais que vai fazer, que começa com R$100 e que com o tempo você vai aumentando e ajustando os seus aportes de acordo com a inflação, de acordo com o quanto você for ganhando. Se você conseguir gerar renda extra, você vai aportando mais. Além dos aportes mensais que você já vai colocar, você também, qual que é o correto? Você ir reinvestindo o que você já for tendo de resultado. Você já ir reinvestindo o que você for tendo de resultado. Então, você não vai só de todo do salário que você ganha todos os meses tirar um valor e investir. Além de fazer isso, de fazer esses aportes, você vai fazer o quê? Você vai reinvestir o valor que esses investimentos forem gerando. Então, por exemplo, chegou o dia lá que você vai aplicar o dinheiro, fazer o aporte, você vai ver o quanto que gerou o dinheiro que estava lá e você vai reinvestir. Você não vai já sacar imediatamente os retornos que forem dando, não, você vai reinvestir. E isso, com o passar do tempo, vai virando uma bola de neve maior ainda. E ao final do período, você pode ter certeza que esses valores aqui, ó, eles vão ser muito maiores. Eles vão ser muito maiores. Então é isso. É isso que eu queria mostrar nessa análise, o poder dos juros compostos. Bom, então eu acabei de mostrar para vocês aí no exemplo a importância, na verdade, da constância quando a gente está falando sobre investimentos, sobre investir o nosso dinheiro e é uma coisa que eu mesmo tenho procurado me policiar com essa questão de conseguir
ser mais disciplinado, porque isso é algo extremamente importante e que você pode ter certeza que no longo prazo faz total diferença. E mesmo eu sendo muito novo, eu já errei muito com as minhas finanças, né? Desde que eu conheci o mundo dos investimentos, eu procuro investir o meu dinheiro, mas eu já fiquei muito tempo investindo no que não deveria, ou investindo sem saber o que estava fazendo, sem saber, nem estava lá comprando uma ação, nem sabia o que era isso direito, como eu fazia esse processo, ficava pesquisando sem nem entender o que eu estava fazendo, ficava pesquisando como fazer. Fica aí mais uma dica, né? Antes de você querer saber como fazer, entenda o que é aquilo que você quer fazer, o porquê de fazer aquilo. Mas, enfim, então fica aí também isso da importância, como a gente acabou de ver aí no exemplo, do poder dos juros compostos, da constância nesse mundo dos investimentos. E como eu estava dizendo, mesmo eu sendo muito novo, eu já errei muito com as minhas finanças, já caí em golpes, digamos assim, já apliquei meu dinheiro no lugar errado, procurando aí retorno rápido. E mais uma dica, né, aí para vocês: fuja daquilo que te promete retornos exacerbados a curto prazo. Isso não existe. Não existe ganhar muito dinheiro com investimento a curtíssimo prazo, né? Então, fuja disso, estude formas de faturar mais para você aumentar os seus aportes, e pensando sempre no longo prazo. Bom, vamos lá então, vamos à parte que interessa aqui, né? O motivo pelo qual talvez você clicou nesse vídeo: onde começar a investir, mesmo tendo pouco dinheiro. Vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível. O guia definitivo para seus primeiros investimentos. Primeiro ponto: por que a sua poupança está perdendo valor? Eu sei que isso pode parecer algo clichê, mas é a verdade. A poupança, ela é um investimento, se é que dá para ser chamado de investimento. Ela é algo extremamente comum para a maioria dos brasileiros, algo que antes de outros investimentos surgirem, antes dessa disseminação dessas informações, que antigamente a gente não tinha a quantidade de informações que temos hoje. Mas a verdade é que a poupança, ela é um local para aplicar seu dinheiro ruim. Ela diversas vezes já perdeu para a inflação. E para milhões de brasileiros, a caderneta da poupança, ela representa o primeiro e muitas vezes único contato com o mundo dos investimentos, né? Ela é simples, né? Então sua simplicidade, a segurança percebida, isso tudo se transformou em um porto seguro, tradicional para guardar dinheiro. No entanto, se a gente for pensar em um cenário econômico dinâmico que parece seguro, pode na verdade ser uma armadilha que corrói silenciosamente o poder de compra, né? Então, compreender por que a poupança se tornou uma opção inadequada é o primeiro e mais crucial passo para a gente iniciar uma jornada de construção de patrimônio real, para você que quer começar a investir, mesmo tendo pouco dinheiro, tá? Já fuja da poupança aí. Bom, a principal desvantagem da poupança reside em sua regra de remuneração, né? Ela é diretamente impactada pela taxa básica de juros da economia brasileira, que é a taxa Selic. Você muito provavelmente já ouviu falar, às vezes não sabe o que é. Se a gente for falar de uma forma bem básica, se a gente for resumir de forma bem rápida, ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. A legislação atual, ela estabelece duas faixas de rendimento para a poupança. Quando a meta da Selic, né, a taxa meta da Selic,
ela está em 8,5% ao ano ou abaixo disso, a poupança rende 70% da Selic mais a variação da taxa referencial, TR. Contudo, quando a Selic ultrapassa o patamar de 8,5% ao ano, que é o atual cenário, né, um cenário comum em períodos de controle da inflação, a regra ela muda e o rendimento da poupança fica travado. Nesse caso, ela passa a render uma taxa fixa de 0,5% ao mês, o que equivale a aproximadamente 6,17% ao ano, mais a TR, né, a taxa referencial. E cara, isso aqui é muito pouco. Você vai começar a estudar mais sobre investimentos, quando você montar a sua primeira carteira de investimentos, você vai ver que isso aqui é uma taxa baixíssima ao ano. É uma taxa realmente muito baixa. Por isso que diversas vezes a poupança já chegou a perder para a inflação. Em investimentos tão seguros, se é que dá para a gente chamar a poupança de um investimento seguro, investimentos tão seguros quanto a poupança, a gente consegue obter muito mais retorno, né? Por isso a poupança ela é uma péssima escolha. Bom, essa trava no rendimento ela cria uma desconexão prejudicial entre a poupança e a realidade econômica, né? Enquanto outros investimentos que são conservadores se beneficiam de uma Selic alta, de uma taxa Selic alta, a poupança permanece estagnada, oferecendo um retorno que mal acompanha o custo de vida. Então o seu dinheiro ali ele não está rendendo, ele está literalmente parado. É basicamente a mesma coisa, muitas vezes, do que você deixar o dinheiro parado na conta, né? Porque é um retorno até muitas vezes insignificante se pararmos para analisar. Então, fuja, mais uma vez eu afirmo, né? Fuja da poupança. Bom, vamos prosseguir aqui então, né? Aqui a gente tem uma tabela que exemplifica basicamente a batalha do seu dinheiro, poupança versus CDI versus inflação. Aqui a gente tem um indicador, a taxa Selic barra o CDI, a poupança e a inflação, que é o famoso IPCA. A taxa anual, né, nesse exemplo aqui da Selic, a taxa Selic atualmente ela está em 15%, né? A taxa atual é 15%, a poupança 6,17% e a inflação, o IPCA, 5,13% ao ano. Então, após a inflação, esse aqui é o ganho real que a gente obtém. Olha isso aqui, descontado da inflação, esse é o nosso ganho real ao ano. Então, se a gente descontar a inflação, a gente vai ter, se a gente tiver investido em um CDI, a gente vai obter um ganho real de 9,87%, enquanto na poupança, se a gente descontar a inflação, 1,04%. Agora, de verdade, o que é 1,04%? Às vezes você também clicou nesse vídeo justamente porque quer começar a investir tendo pouco dinheiro. E ainda mais se a gente parar para pensar em uma pessoa que está começando a construir seu patrimônio, que não tem muito dinheiro. O que vai ser 1,04% no seu patrimônio? Será que vai mudar alguma coisa? Bom, então o primeiro passo é esse, fuja da poupança. Vamos para o 2º passo, o alicerce da sua vida financeira,
construindo sua reserva de emergência. Antes de você buscar investimentos que visem ao crescimento do patrimônio, é fundamental antes construir uma base sólida de segurança financeira. Essa base é a reserva de emergência, que é um montante de dinheiro destinado exclusivamente a cobrir despesas imprevistas e urgências, como a perda de um emprego. Muito provavelmente você não sabe, você não tem certeza, não tem como você saber. É óbvio, ninguém espera por isso, né? No sentido de que se você trabalha certo, mas você não tem que esperar por isso, mas pode acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã. E, por exemplo, a perca de um emprego, uma emergência médica, ou um reparo inesperado em casa. Ai, acabou o gás. Mas aí você já gastou todo o salário do mês, o que você faz? Ai, o carro quebrou, e agora? De onde que eu tiro o dinheiro? É para isso que existe a reserva de emergência, ela é essencial. Antes de querer pensar em investir para obter retorno, pense em construir uma segurança. Esse é o essencial, você precisa ter uma reserva de emergência. A sua reserva de emergência ela deve corresponder a um valor entre 6 e 12 meses do seu custo de vida. Né? Algumas fontes vão dizer que é um valor que deve variar entre 6 e 18 meses do seu custo de vida. Enfim, varia muito, né, do seu custo de vida, da maneira como você vive, do quanto você ganha. Mas, enfim, se suas despesas mensais somam 3 mil, então, por exemplo, sua reserva de emergência ideal ela estaria entre 18 mil e 36 mil reais, levando em consideração o valor entre 6 e 12 meses, do seu custo de vida mensal. Então, o objetivo principal desse dinheiro não é a rentabilidade, mas sim a disponibilidade e a segurança. Ele precisa estar aplicado em um local que cumpra 3 regras de ouro. Primeira regra, segurança. O risco de perda do valor principal deve ser o mais próximo possível de zero. Então, para a gente aplicar e fazer isso se tornar nossa reserva de emergência, precisa ser em um local seguro, um investimento de liquidez diária, que é basicamente você conseguir tirar a hora que você quiser, a hora que você precisar, né? Isso já configura segurança, mas a segurança também está atrelada ao investimento com pouco risco, com baixa volatilidade. E aqui o segundo passo, né? O segundo princípio aqui, a segunda regra de ouro aqui é justamente a liquidez, que é o que eu falei. O dinheiro deve estar acessível de forma rápida. E a terceira regra é a previsibilidade. A aplicação ela deve ter baixa volatilidade, também já citei, né? Ou seja, o seu valor não deve sofrer grandes oscilações diárias. Então, com base nesses critérios, vamos lá agora. Então, onde que você vai investir o seu dinheiro? Finalmente aqui, então, se formos analisar isso, nesses critérios, né? Tirando a poupança, onde que a gente pode alocar nossa reserva de emergência para você já começar a construir uma segurança financeira? Bom, para reserva de emergência, as alternativas mais recomendadas incluem o Tesouro Selic, certificados de depósito bancário, os CDBs, que você provavelmente já ouviu falar também, com liquidez diária para você conseguir movimentar esse dinheiro, e fundos de renda fixa de baixo risco. O Tesouro Selic, considerado padrão ouro para a reserva de emergência, é um título público federal, o que o torna um investimento mais seguro do país. Ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Sua rentabilidade acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, do Brasil, como eu já citei, e ele possui liquidez diária, permitindo resgate a qualquer momento sem perda de rendimento. E a outra recomendação aqui, que é a que eu utilizo inclusive, né, qualquer banco aí hoje em dia tem, Banco Inter, Nubank, não sei qual que é o seu banco, né?
Normalmente em bancos tem, às vezes corretoras é mais difícil de ter um CDB com liquidez diária. Normalmente, às vezes, corretoras têm CDBs, mas com uma liquidez que não seja diária, né? Mas enfim, bancos, a maioria tem, você vai encontrar lá um CDB com liquidez diária, que são títulos emitidos por banco, né? E justamente até por isso, né, talvez que você encontre mais facilmente em bancos, né? Enfim, para a reserva de emergência é crucial escolher CDBs que permitam resgate diário e que paguem no mínimo, atenção, você tem que analisar isso, 100% do CDI. Grandes bancos e bancos digitais costumam oferecer boas opções, né? Então é isso. A poupança, embora ela seja líquida, né, você consegue ter um controle do seu dinheiro, resgatar a hora que quiser, é uma escolha ruim, devido à sua regra de rendimento no aniversário, digamos assim, mensal, né? Então, se o resgate ele for feito antes da data de aniversário do depósito, todo o rendimento daquele mês ele é perdido, o que a torna menos eficiente que as alternativas que rendem diariamente. Então, é isso, né? Mais uma dica aí que eu dou para vocês também, estudem termos, desvendando o economês. O que é isso? Conceitos que você precisa dominar, né? A linguagem. Se você quer realmente cuidar do seu dinheiro, é fundamental que você entenda pelo menos o básico. Você não tem que ser um especialista, o maior especialista em investimentos. Você precisa entender pelo menos o básico. Alguns conceitos justamente para você não cair em ciladas, entender no que você está colocando o seu dinheiro ali, né? Bom, Selic e CDI são os termômetros da renda fixa. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, ela é definida a cada 45 dias pelo Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária, um comitê do Banco Central. Eles definem a cada 45 dias a taxa Selic meta, né? E essa taxa ela serve como principal instrumento para o controle da inflação, né? Ela pode ser vista de forma análoga como a taxa de juros no atacado da economia. Ela influencia todas as outras taxas, desde o financiamento de um imóvel até os juros do cartão de crédito e o rendimento da maioria dos investimentos de renda fixa. Se você não sabe, né, acabei não explicando ainda, um termo básico aí do mercado financeiro, investimentos de renda fixa, basicamente são investimentos em que no momento que a gente está aplicando o nosso dinheiro ali, a gente já sabe de uma forma bem básica para você entender que um investimento de renda fixa, um investimento quando a gente está aplicando o nosso dinheiro, a gente já sabe o meio de retorno daquele investimento que ele vai render. Né? A gente tem, por exemplo, investimentos aí de renda variável, algumas ações pagadoras de dividendo que a gente não sabe quanto elas vão pagar, por isso são renda variável. Investimentos de renda fixa, você sabe no momento da aplicação quanto vai render, certo? Então, quando o Banco Central ele sobe a Selic, o objetivo é encarecer o crédito, desestimular o consumo e assim conter a alta dos preços. Atualmente a taxa Selic se encontra em 15% ao ano, certo? Expliquei sobre a taxa Selic, agora só para você entender um pouco o CDI, né? Que também é uma taxa, né? É a taxa de juros que os bancos utilizam para emprestar dinheiro uns aos outros em operações de curtíssimo prazo, né? Então, o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa que os bancos eles usam para emprestar dinheiros uns aos outros, é a taxa dos empréstimos interbancários. Seu valor ele anda sempre muito próximo ao da taxa Selic, né? Se a Selic é a temperatura oficial divulgada pelo Serviço de Meteorologia, por exemplo, o CDI,
é o que o termômetro da sua casa marca. Para os fins práticos, são quase idênticos, né, a Selic e o CDI. A grande maioria dos investimentos de renda fixa privados, como CDBs, utiliza o CDI como seu principal índice de referência, o benchmark, né, o índice de referência. Então, o CDB, que é um ótimo investimento para você fazer aí sua reserva de emergência, um investimento seguro, normalmente os CDBs utilizam o CDI como seu principal índice de referência, como seu principal benchmark. Por isso é comum ver ofertas como CDB que rende 100% do CDI, rende 110% do CDI. Certo, agora IPCA, que é basicamente a inflação, o imposto invisível. O IPCA, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é um índice oficial que mede a inflação no Brasil e eles são calculados mensalmente pelo IBGE. Bom, o ganho que ele excede o IPCA é o ganho real, né, que representa o verdadeiro aumento do seu poder de compra, né? Então, quando a gente vê um investimento, por exemplo, e analisa o quanto ele rendeu, isso é o quanto ele rendeu no total, mas não é o nosso ganho real. Por quê? Porque existe isso daqui, existe a inflação. Então, a gente precisa calcular, descontar o IPCA para saber qual foi o nosso ganho real, que é o ganho que excede o IPCA, né? A gente tem dados recentes que mostram uma inflação acumulada em 12 meses de 5,13%. As expectativas do mercado indicam que ela permanecerá como um desafio. Bom, é isso. Agora, para finalizar aqui, né, porque eu acho que o básico que você precisa entender é isso, alguns conceitos, o que é CDB, o que é Selic, o que é o IPCA, aonde investir, como começar. Eu já disse, já dei a dica que antes de pensar em retorno, pense em construir uma segurança, ou seja, a sua reserva de emergência. Então, comece com isso. Agora, para finalizar aqui, eu vou te ajudar com: escolha sua corretora de valores. Escolhendo sua corretora de valores, onde você vai investir, para você ter acesso a mais títulos, mais investimentos, conforme você for se aprofundando, estudando mais, entendendo mais, já ter ali uma reserva de emergência quando você quiser pensar em investir ali para começar a obter retorno. Bom, escolha sua corretora de valores. Para acessar a vasta maioria dos investimentos que superam a poupança, o investidor ele precisa de uma ponte para o mercado financeiro, e essa ponte é a corretora. Enquanto um banco tradicional geralmente oferece apenas seus próprios produtos, uma corretora ela funciona como um grande supermercado de investimentos, disponibilizando em uma única plataforma produtos de diversas instituições, incluindo títulos do governo, CDBs de vários bancos, fundos de investimento e ativos de renda variável. Nos últimos anos, a gente teve uma mudança, uma transformação significativa no mercado de corretoras no Brasil, né, marcadas pela popularização da taxa zero. Muitas instituições elas eliminaram as taxas de corretagem para muitos tipos de investimento, como tesouro direto, a renda fixa privada, né, os CDBs, os LCIs. O que é LCI? Letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito do agronegócio. Enfim, e até mesmo para negociação de ações e fundos imobiliários, muitas corretoras elas eliminaram as taxas de corretagem. Essa mudança ela removeu uma das principais barreiras de custo para o pequeno investidor, tornando o ato de investir mais acessível do que nunca. Instituições como Ágora, Clear, Rico, a Rico inclusive,
que é a minha corretora. Eu recomendo, se você é iniciante, principalmente, ela tem várias coisas que vão te ajudar a ir entendendo conforme você for investindo, né, e entendendo mais sobre o mercado financeiro. Enfim, alguns exemplos de corretoras que adotaram políticas de corretagem zero para muitos de seus produtos. É uma decisão pessoal, né? Você pode pesquisar, tem vários vídeos aí no YouTube, provavelmente mostrando a diferença das corretoras, qual você deve escolher. Você deve se basear em alguns critérios fundamentais, ó. Os custos, verificar se a corretora que você está escolhendo tem taxa zero para os produtos que você tem interesse, né? A facilidade do uso, né? O dashboard da plataforma, o site, o aplicativo é intuitivo, é fácil de navegar. A variedade de produtos, né? A quantidade de ativos e diferentes investimentos que a gente tem disponíveis, o atendimento ao cliente, se você tiver dúvida, se você precisar entrar em contato, tem um bom atendimento, um bom canal de suporte, um canal de suporte eficiente, é ágil. Tudo isso você tem que analisar. Bom, então o que eu queria mostrar hoje é isso, né? Permaneçam aqui no vídeo que eu tenho mais alguns recados importantes. Eu sei que tá ficando um vídeo bem longo, mas é muito importante. Essa parte é chatinha, mas você precisa entender, você precisa compreender. É como se fosse uma aula mesmo, né? Você que quer iniciar no mundo dos investimentos, é muito importante você compreender esses fatores e é isso. Certo, vamos refletir aqui então. A grande pergunta, ela é: por que você não começou ainda? Assim, na real, muitas vezes, na minha visão, não é falta de dinheiro, é falta de prioridade, né? Não falando que você, exatamente, que está me assistindo nesse momento, faz isso, mas existem muitas pessoas que sim, tem essa falta de prioridade, que ficam se enganando, ficam mentindo para si mesmos, dizendo que, não, eu vou começar a investir, eu vou pegar para estudar isso, eu vou iniciar naquilo, eu vou fazer depois, e aí nunca começam. Então isso é uma falta de prioridade, é ficar se enganando e a pessoa acha, né, que ela vai começar, ela mente para ela mesma, quando na verdade ela não tá nem aí, aquilo não é uma prioridade, nunca foi uma prioridade na vida dela. Então, um exemplo aqui, né, igual aquele outro exemplo que eu trouxe dos R$100 investidos por mês, né, dando uma recapitulada nisso e abordando aqui outros pontos. Tem muita gente que diz não ter esses R$100 para investir todos os meses. Porém, a pessoa ela assina vários streamings que ela não abre há 2, 3 meses. Ela, não, tem um filme que eu quero assistir que só tem aqui, né? Aí vai, em vez dela pegar um período grátis e assistir o filme que ela quer, depois cancelar, ou se ela for realmente assistir, assinar, e quando vê que não está utilizando e cancelar, não. A pessoa não usa, e aí tá lá vários streamings. Quando ela abre só um, quando quer assistir alguma coisa, procura sempre no mesmo e tá lá os outros, só pra ela gastar dinheiro, e ela nunca abre. Ou a pessoa, quantas pizzas a pessoa ela não pede no mês? Não que você não possa, não tô falando isso, não tô aqui também pra ser aqueles caras chatos que vêm e falam: pare de gastar dinheiro, corte o cafezinho. Não é isso. Mas será que tem realmente necessidade? Às vezes a pessoa, tudo bem, uma vez ou outra, né? Mas às vezes, várias vezes no mês, a pessoa: hoje eu tô com preguiça de cozinhar, eu vou
eu vou pedir um delivery só hoje, vou pedir um lanche, vou pedir uma pizza. E aí quando vai ver no mês, a pessoa gastou R$300 em delivery. E aí depois diz que não tem R$100 para investir. Ou é aquilo de achar que só consegue investir com muito. Então, cuidado para não caírem nessa falácia, nessa autoenganação. E tenham em mente aquilo de que você precisa começar. Você que está querendo enriquecer, está querendo construir patrimônio, uma frase que eu acho que exemplifica muito bem essa questão de para quem quer enriquecer no longo prazo: não enriqueça para começar, comece para enriquecer. Então, apenas comece. Se você tem nem que seja R$10, comece, porque isso vai mudar a sua mentalidade. Você já vai começar a construir uma mentalidade investidora que pensa no longo prazo, que busca cuidar melhor, né, das suas finanças. Você vai conseguir se controlar mais. Então comece com pouco, porque, cara, de verdade, quem não investe com pouco não vai investir no muito. Se você tem pouco dinheiro e tá com essa mentalidade de que não vou investir porque eu tenho pouco dinheiro, se um dia, sinto muito te falar, mas com essa mentalidade é difícil uma pessoa que tem essa mentalidade enriquecer, mas caso aconteça, uma pessoa que não investe com pouco, se ela enriquecer, ela não vai investir. E aí a chance dela quebrar depois, por não saber cuidar do seu dinheiro, é muito grande. Então, não espere enriquecer para começar. Comece e provavelmente, se você fizer as coisas corretamente, focar, você vai enriquecer. Então aqui, para finalizar o nosso vídeo, vamos recapitular aqui então, né? Bom, então não espere ter muito para investir. Lembre-se, o tempo ele sempre vence o dinheiro. Se tem algo que pode vencer o dinheiro, é o tempo. Então, compreenda isso e, baseado nisso, aprenda a investir, aprenda a cuidar das suas finanças, tendo sempre isso na sua mente, que o tempo ele vence o dinheiro. Bom, comece pelo básico, né? Não adianta também você de um dia para o outro querer se tornar o mestre das finanças, ir lá e aquilo que eu falei, sem nem entender o que está fazendo, e na emoção, e não, eu vou comprar ação dessa empresa aqui, e aí eu vou esperar subir, e aí eu já vendo, e eu vou lucrar, e aí eu reinvisto aqui. Não, muito provavelmente você vai perder um bom dinheiro se você fizer isso, porque você não vai ter conhecimento para fazer isso. Muitas vezes tem pessoas que entendem de investimento que não fazem isso, quem dirá quem está começando, né? Muitas vezes tem pessoas que fazem o famoso buy and hold, né? De comprar e segurar, basicamente comprar um ativo e deixar ele lá, visando o longo prazo. Então, não queira agir na emoção de se tornar o maior entendedor de investimentos e querer sair fazendo as coisas sem entender. Não. Então comece pelo básico, estude antes, né? Mas comece pelo básico, comece tirando o dinheiro da poupança. Se você tem dinheiro guardado na poupança que diversas vezes já perdeu para a inflação, comece pelo básico, que é tirando o dinheiro da poupança, aplicando em um CDB, que já vai te render muito mais. Procure um CDB com liquidez diária, que vai ser um investimento que vai te render mais que a poupança, um investimento seguro que você tira a hora que você quer, só para você ver, só para você, né, ter esse sentimento de que você tá sob controle, que você tá sob o controle das suas finanças ali, do seu dinheiro. E então comece com calma e cresça devagar, mas com consistência.
Se esse vídeo ele abriu a sua visão, eu peço mais uma vez para que você deixe o like, se inscreva no canal e comente. Comente aqui, dê seu feedback. Eu peço isso para você. Se você gostou, se você acha que foi útil, se você acha que isso te deu um despertar, te deu uma motivação para você começar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter isso também. E se inscreva aqui, é muito importante. Eu estou com esse objetivo de espalhar o conhecimento que eu tenho, de continuar, né, adquirindo mais conhecimento para poder ir transmitindo para vocês. Então, muito obrigado por assistir até aqui, você que tá até aqui, né? Então, deixe seu like, se inscreva e muito obrigado. Deixe aí nos comentários também sugestões de vídeos para próximos vídeos. Qual tema você quer que eu fale aqui? Sobre o que? Um investimento específico? Um título? Uma análise? Ideia para você começar a faturar no digital? Você que quer fazer uma renda extra? Então, muito obrigado e até a próxima.